Abençoado dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindas. Seguimos aqui hoje para iniciar o nosso estudo no livro de... Seguiremos aqui no livro de Lamentações. Hoje meditaremos no capítulo 1 e 2. A paz do Senhor, minha amada. Paz, bom dia. Que bom estarmos aqui unindo a nossa fé e edificar, né? Edificar e fortalecer cada vez mais esse alicerce. Cada Aguardamos uma aqui. no seu canto, você aí toda fresquinha, eu aqui, ó, tá 11 graus aqui. Nossa! Tá bem frio. Aqui já tá quentinho. A Lívia vai entrar? Vai sim, estamos só aguardando aqui, mas vamos preparando aqui esse momento. Você consagra esse instante, amado? Com certeza. Glória a Deus. Paizinho querido e amado, nós te amamos, Senhor. E queremos estar sempre na tua presença, aprendendo cada vez mais de ti. Dá-nos sabedoria, Senhor, para tudo que nós aprendemos aqui. Seja claro, como o sol do meio-dia, não tenhamos dúvida que o teu próprio Espírito fala conosco. Abre, Senhor, as janelas do céu e abençoa todos que virem assistir, a estar conosco nesse momento. Que a tua palavra toque nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim seja. Vou fazendo aqui a introdução. Deixa eu ver se Isa já chegou. Está aqui, enviada aqui a solicitação. Ok. Então, o livro de Lamentações, de autoria de Jeremias, né? Se atribui a Jeremias. Bom dia, paz do Senhor, Isa. Bom dia! Seja bem-vinda. Que bom estarmos aqui em comunidade. Então, vou fazer a introdução e aí a gente já inicia no capítulo 1. Livro de Lamentações. Se traduz como Livro das Lamentações, no hebraico essa palavra significa como, que é a primeira palavra do livro, né? Então, é atribuído tradicionalmente ao profeta Jeremias. Sua data de redação se situa entre 586 a 538 a.C., época da destruição de Jerusalém e do retorno do exílio babilônico, né, respectivamente. Relata o terrível castigo do Senhor, a desobediência e a apostasia de seu povo. E aqui no primeiro capítulo, né, ele é dividido aqui em 5 capítulos. Os 4 primeiros eles são em forma de acróstico, né? Nas versões em português não se consegue muito perceber, mas no hebraico ela tem como se fosse as letras do alfabeto grego, né, que são 22 letras. É como se fosse o acróstico, é aquele tipo, quando a gente coloca, né, assim, Jesus, de baixo para cima, aí a gente coloca justo, eterno, superior, né, único. Então é como se fosse, então ela é formada nesse tipo, né, uma poesia bem organizada. Então, muito bom. E aí, na primeira lamentação, o autor ele chora amargamente a catástrofe sobre a cidade. E narra detalhadamente em um estilo de canção, né? Canção sombria, razão pela sua devastação, a violência desencadeada contra os seus habitantes e o exílio que foi submetido. Já no segundo lamento, ele relata a ira de Deus desencadeada sobre a cidade. Pede o louvor em meio à desgraça e suplica por a sua libertação. E na terceira lamentação ele descreve uma mistura de aflição e de esperança. Manifesta sua confiança no Senhor e novamente clama por alívio e retribuição dos seus opressores. Então é muito isso, ele lamenta, mas aí ele traz a memória, tem esperança. O Senhor, ele é bom, né? Então a gente sempre tem que trazer a memória, né? O quanto ele é bom. Porque em meio a uma dificuldade, em meio a uma adversidade, muitas das vezes a gente tende a querer, né, só culpar, só lamentar. E aí no quarto, ele lamenta, manifesta o horror do cerco com profunda tristeza e contrasta o esplendor em que vivam
com a calamidade que lhe sobreveio, e passa a declarar uma luz de esperança e restauração. Já na última lamentação, que é o 5º capítulo, o autor faz uma recordação dos feitos, reconhece que os alcançaram os pecados de seus ancestrais, aceita como justo o que lhe sobreveio e clama a Deus por misericórdia e restauração. Ou seja, tudo que se passa só é consequência das ações, né? Então, esse livro ele nos traz uma profunda reflexão para nos autoavaliar, né? E assim, na verdade, a gente vê que lá no 5º, ele busca fazer o que deveria ter feito, na verdade mesmo antes de tudo isso. Mas quando a gente começa já sentindo, né, as consequências dos nossos erros, nesse exato momento é que a gente já deve analisar o que foi que aconteceu, se é culpa da gente, porque lógico, tem coisas que a gente passa que a gente não tem controle, não é culpa da gente, né? Mas tudo que acontece na vida da gente, tanto de bom quanto de ruim, é motivo para a gente analisar. Opa, isso que está acontecendo de bom, eu contribuí, né? Se eu contribuir, glória a Deus, vamos fortalecer a bênção através das atitudes, reforçando as atitudes que a gente tem que realmente ter. Agora, se o que eu estou passando é ruim e eu contribuí para isso, né? Então, vamos rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e vamos pedir perdão a Deus, renovar nossas forças e começar a agir diferente, né? Então, assim, mas normalmente a gente faz também da mesma forma. A gente, quando sente o impacto de uma coisa dolorosa na nossa vida, a gente já sente, já cai, já sofre. A gente esquece de automaticamente levantar, né, a vista, os olhos, o coração para Deus e imediatamente já se arrepender, já pedir perdão, já pedir ajuda. É engraçado, assim, que quando a Laís foi falando isso aí, eu não tinha estudado os 5. Eu não vou dizer que estudei, nem tinha estudado que era a história de Jeremias, em virtude da queda. Mas, assim, a gente vai vendo como são as atitudes nossas e que estamos todos interligados. Uma nação inteira, né, passou todas essas fases para poder chegar realmente a ver que há esperança, podemos nos arrepender, devemos pedir o perdão e contar com a graça e a misericórdia de Deus, né? Então, assim, Laís falando aí, eu pensando aqui comigo, como a gente age, né, normalmente, claro, nesse ciclo. E que a gente... até fala, né? Assim, você fala, é o efeito borboleta, né? O que se causa lá no hemisfério, né, sul reflete no hemisfério norte. Então, aqui ele fala, ele toma exatamente isso, porque Jeremias, ele foi aquele profeta que ele manifestou por 40 anos, convertei-vos, arrependei-vos e busquem, porque vai acontecer. Então, aqui a gente vê que no livro de Lamentações, ele vai estar em meio ao cumprimento de toda essa profecia que ele passou décadas e décadas manifestando. Então aqui ele toma como 100% de responsabilidade, né? Como no último capítulo, que ele diz, reconhece que alcancemos o pecado dos seus ancestrais, né? Aceita como justo tudo que lhe sobreveio. Então aqui é 100% responsabilidade minha, né? Ele toma como 100%, por isso que ele diz, isso nos sobreveio, mas Deus está pronto para restaurar. Há esperança para essa restauração. Então, assim, não é o que eu fiz. Ele não vê esse lado, só olhar para o próprio umbigo. Ele toma a culpa como no total, né, de todos. Então, é muito realmente poderoso a gente trazer essa responsabilidade, porque a gente vê que é a queda de uma nação, né? E nós, como mãe, como tias, nós temos a mulher responsável pela moralidade de uma nação. Cada uma que a gente faz, o que uma faz, se uma é depravada, ela não desmoraliza só a si. Ela faz com que todas as outras mulheres também sejam desmoralizadas. Com que o outro olhe para nós e tenha
né? Esse olhar de desvalorização. Ela não está desvalorizando só ela, né? Quando dança em uma musiquinha ou uma situação. Nós somos responsáveis por uma moralidade. É todas nós. A gente toma 100%. Porque isso reflete como o homem olha para mim, como olha para você, né? O que as demais pessoas fazem. Então, é 100% nossa responsabilidade. Eu confesso que quando eu comecei a ler esse primeiro capítulo, eu imaginei assim um velório. Sabe quando a gente vai no velório e fala, ai, a pessoa era tão boa, ai, quando a gente fazia isso, lembra daquilo? É mais ou menos assim. Ele vai contando como era Jerusalém e como ela está desolada, destruída, acabada, as pessoas na miséria agora, né? Relembrando o tempo bom que viveram. E outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava falando, né, que Jeremias, por 40 anos, ele falou, olha, juízo de Deus, se vocês não mudarem, não obedecerem, né, vai vir o juízo de Deus sobre aquilo. E quando acontece, ele sente, ele chora, ele sofre. Ele não aponta o dedo e fala, não falei? Bem que eu não avisei você. Como às vezes a gente, como mãe, faz, né? Eu avisei, hein? Falei, né? Ele realmente sofre com o povo, porque ele é ele faz parte desse povo, né? Mas me chamou muito a atenção isso, que coração maravilhoso esse cara tinha, hein? Que a gente fica muito menos tempo falando com alguém e tem vontade de quebrar a cara da pessoa, né? Ai, eu falei tantas vezes. É porque, assim, quando a dor é muito grande, né? Vamos supor, se você... Minha mãe dizia, faça não que você vai cair. Faça não que você vai cair. Quando caía, uma quedinha, né? Ela, tá vendo? Não disse? Só que se você cai e quebra os dentes, a sua dor é muito grande para quem ama É você, verdade. né? E aí passa daquele sentimento de felicidade, né? Da verdade que você estava falando, assim, tipo, do ter razão, para um sentimento muito maior, que é De compaixão. empatia, que é compaixão, né? Se realmente ele só tivesse se lascado um pouquinho, desculpa aí, mas a verdade, ele estava dizendo, tá vendo? Não avisei para vocês, né? Vamos rever isso aí. Mas como eles se lascaram muito, ele não conseguiu nem ter esse sentimento de certeza, não é certeza, ai, meu gente, me ajuda aí. Esse sentimento de razão, né? De Ficou vaidade até. entendido. De vaidade É até, tipo porque assim, não vai dizer que tinha razão, pega logo e vai pro emergencial, né? Leva logo pro emergencial. exatamente, exatamente. Então, quando o amor é grande e a queda também, né? Então, isso aí fica pequeno, né? Isso aí fica pequeno. A gente quer mais é ajudar, mesmo que depois, quando a pessoa estiver melhor, a gente diz, não faça de novo, eu avisei. E esse alerta de Jeremias é assim, é perpétuo, né? Para a nossa geração, é para hoje, é para agora mesmo. Então, aqui o capítulo 1, ele relata tudo isso, essa desolação e abandono de Jerusalém. Mas não foi Deus que abandonou a Jerusalém, foi a Jerusalém que abandonou Deus, né? Então, Exato. a desobediência. Lembrando aqui no versículo 8, né, que ele fala, Jerusalém pecou terrivelmente, por isso foi jogada fora como trapo imundo. Eles reconhecem que a culpa foi da desobediência de não ouvir a Deus. Pois é, É isso. parece um pouco o que eu estava lendo ontem de Davi, naquela parte de Batseba, né? Que o filho, Deus disse, vai morrer. Ele, ele errou, né? E ele pediu a Deus, né? E pediu. Mas Deus já tinha dito a ele que o filho ia morrer. E quando o filho morreu, ele simplesmente se renovou, né? Tomou banho, comeu. E aí, quando perguntaram a ele, ele disse: eu tentei tocar o coração de Deus para que ele tivesse misericórdia. Mas, já que ele preferiu cumprir sua palavra, eu aceito. Reconheço e aceito.
E aí Deus foi e depois deu um outro filho a ele, que realmente foi o filho abençoado. Então a gente vê Salomão, né? também, Isso é a gente nobreza, vê né? Aceitar. reconhecer, né, que muitas vezes, aí é onde eu digo, muitas vezes o nosso sofrimento vem das nossas atitudes. Não adianta tá brigando e chorando. Muitas vezes até a gente vê que até com ele mesmo deu certo, né? Pediu e tal, e Deus voltou atrás. Mas às vezes é uma coisa muito ruim que a gente faz. O que é que ele fez? Ele ocasionou a morte de um inocente, na verdade, né? Porque aquele homem era um homem bom, o É marido um dela, efeito dominó, né? Primeiro adulterou, do adultério levou ao suicídio, ao homicídio. E aí né? é a consequência. Ele fez questão de colocar o homem numa situação de morte mesmo, né? Então, assim, foi uma coisa realmente muito forte. Então, Deus tinha que colocar no coração dele que ele errou e colocou. Então, a gente também tem que seguir um pouco isso aí, né? Como eu falei no começo, quando as coisas acontecerem na nossa vida, se for, lógico, obra das nossas ações, que a gente realmente reconheça, que a gente peça imediatamente perdão a Deus, porque muitas vezes ele pode nos ouvir. E quando ele não nos ouvir e que a gente tiver que passar as consequências, que a gente, pelo amor dele, né, tenha a força realmente de aprender e extrair do nosso sofrimento aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento, né? Porque E Deus vai aí você pegar. falou, e bem interessante que você fez essa analogia, né? Assim na terra como no céu. Davi e Batseba foi um adultério ali físico, né? E aqui a própria Jerusalém cometeu ajudar, ela se prostituiu espiritualmente. Olha, exatamente no versículo 2 aqui, a segunda parte. Né? Jerusalém cometeu pecado, por isso se converteu em abominação. Todos os que a honravam a depreciam, porque viram sua nudez, também ela geme e viram as costas. Então aqui ela está falando dessa prostituição espiritual. Né? Judá ali no desespero buscou ali os vizinhos e os ídolos, adoraram os deuses pagãos, né? Para que o socorresse, sendo que ela tem, né, o Deus. Por isso que Deus realmente tirou ali toda a sua proteção, porque se afastaram. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente fica vulnerável, sem a proteção dele, né? Não que ele cause o mal, nós mesmo pelas ações que saímos debaixo dessa luz da proteção. Então, é bem isso, né, interligado, assim, essa relação do espírito com o físico, né? Conforme as ações, vai ligar, não tem como separar, né, o espiritual do físico, porque o físico ele só vai refletir qual é a nossa ligação espiritual. E aí vem todas essas consequências, né, por causa de muitos pecados. E aí vem esse sofrimento, né, essa diferença. Quando a gente é bem lembrado essa autorresponsabilidade, né, do que nós fazemos, porque por mais triste que seja, é a colheita das nossas atitudes erradas, né, como a Isa está bem colocando aí. E embora Jeremias reconhecesse isso tudo, ele também lembrava de que Deus, né, é justo, né? Não é porque Deus é mau, mas é porque Deus é justo que isso aconteceu. E acontece na nossa vida a mesma coisa. Quando nós estamos em desobediência, a gente sofre, né? O ideal é realmente a gente todo dia fazer uma autoavaliação. Porque a gente peca, gente. Ninguém é perfeito, né? O que eu estou Deus é fazendo? bom, né? Deus é muito bom. O plano dele é Deus de é muito bom. felicidade, é de proteção, é de amor, de misericórdia para conosco, né? Mas Mas e se aí, se a você gente se está examinar distante? todo dia, se você está saindo um pouco do caminho, é mais fácil de voltar se você estiver muito fora do caminho e ter É, que retomar tudo, né? Então, é dia a dia. Todo dia a gente tem algo a melhorar, a gente tem algo a oferecer para o outro também, né? na Sim, verdade, quando você falou aí, quando a gente sai um pouquinho do caminho, é cada passo, né, que a gente dá. Porque
diz que a gente não deve se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E aí, quando a gente vai no nosso passinho, o passo que a gente dá, né, para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, quando a gente está com o coração um pouquinho mais amolecido, né, porque o coração da gente é duro, a gente sente na hora. A gente sente na hora. Mesmo que, assim, às vezes o nosso ego, né, esteja inflado e a gente continue, e depois a gente venha ter um arrependimento maior. Pronto. Meu irmão me pediu para olhar um processo dele aí, eu estava em Recife. Aí eu disse, olha, eu estou indo para Belo Jardim, quando eu chegar lá eu olho. Só que quando eu cheguei eu tenho 7 gatos, então a casa estava, né? Fui arrumar tal. Aí ele, e aí, olhou. Eu digo, olha, eu vou olhar, certo? Mas eu tenho que organizar aqui, no tempo que eu puder. Ah, tá, muito obrigada, viu? Não sei o quê. Mas eu me arretei demais. Aí eu comecei a escrever um monte de coisa. Escrevi um monte de coisa para ele. Aí mandei, aí peguei os documentos, mandei tudo para ele. Daqui a pouco eu fui lá e apaguei. Deixei, deixei só os documentos. Porque não valia a pena, entendeu? Não valia a pena. Naquela hora que eu estava escrevendo, você deixa de... eu vou olhar, mas não é na sua hora, é na hora que eu puder, porque eu tenho outras coisas para fazer. Aí daqui a pouco eu digo, sabe de uma coisa? Eu não vou ganhar nada com isso, vou arranjar uma confusão. Aí fui lá, apaguei tudo. Quando dá tempo de apagar, ótimo, né? É ótimo, né? É ótimo. Mas assim, é isso que eu digo. Na hora, eu sabia que não precisava falar tanto, porque o meu irmão é diferente de mim. Ele se dói com tudo, né? Então, podia causar uma coisa pior para ele do que para mim. Aquilo que eu recebi foi um impacto, mas eu consigo hoje em dia um pouquinho mais, né? Filtrar e aquilo depois dissolve, né? Então, assim, a gente sabe na mesma hora que a gente está se desviando. É o poder transformador de estar na presença de Deus, né? Essa manifestação, essa bondade que aí em nós ela vem é de Deus. Então, a gente sabe. E aí a gente deixa, eu estava lendo o livro da semana passada, né, lá no 10 em 1, o ego da gente, muitas vezes, faz com que a gente não retorne, não pegue o passinho e bote de volta ali. Mas Deus é tão bom que muitas vezes, quando a gente deixa que Ele toque o coração da gente, Ele faz que aquele outro passo que estava assim, o outro vá bem para o lado de cá e a gente retorna para o caminho, né? Então, aqui, o que é que eu estou querendo dizer? Quando Jeremias começou a falar, se as pessoas já tivessem começado a voltar para o caminho, esse sofrimento teria sido evitado, né? Ou se tivesse um sofrimento, não seria tão grande, seria mais fácil o retorno para o caminho, né? Só que foram 40 anos de desvios, como o Biba falou, talvez eles tivessem pego até uma estrada totalmente distante. E aí, realmente, o caminho que eles pegaram levou a muito sofrimento. E aí, para retornar isso aí, né, não é de uma hora para outra. Se a gente se trabalha todos os dias, como ela mesma falou, né? De manhã a gente pede a orientação de Deus, em cada atitude a gente reflete se é a melhor atitude que a gente tem que tomar. E no final do dia a gente faz uma ponderação do que a gente fez. Quem sabe, né? A gente vai errar cada vez menos. Porque errar a gente vai. Eu não sei quem foi que disse aqui, que disse assim, eu sou errada, sei lá, um negócio desse. No dia que eu for perfeita, Deus me chama. É a Magna, ela sempre fala muito isso, né? Acho que foi ela. No versículo 3 ele fala muito isso, né? O retroceder, fez-me retroceder, mas exatamente arrepender, né, dos feitos. Então, aqui no 16 ele vai falar, né? Por causa dessas coisas choro, meus olhos derramam água, porque longe está de mim o Consolador que reanima minha alma. E meus filhos estão tristes, porque o inimigo prevaleceu.
Então, Jeremias é que ele manifesta, né, e chora ainda mais. Ele já era conhecido como profeta chorão. Então, aqui, quando ele vê realmente se cumprir, imagina o quanto ainda fica mais potente isso, né? Mas aí no versículo 18 ele conhece, né? O Senhor é justo, embora eu me rebelei contra ele. Portanto, escutai todos os povos e considerai minha dor. Então, olha como ele toma para a autorresponsabilidade. Embora eu me rebelei contra ele. Então, ele toma a sua nação, né? Como pátria mesmo. Eu me rebelei contra ele. Portanto, escutai todos os povos e considerai a minha dor. Então, aqui ele fala para mim, para você, para todas as nações. Minhas donzelas e meus jovens foram ao deserto. Então, o deserto é onde a gente mais ouve, né? Ali Deus, é onde a gente passa naquele momento e deve se buscar. Infelizmente, nem todos buscam sair, sabem a quem recorrer. Muitos morrem lá, no deserto. Então, aqui ele manifesta assim, essa profunda tristeza pelo pecado, né? Pelo mau caminho, pelos maus feitos. Mas tem a esperança. Então, aqui o chamado é para que a gente abra realmente o coração para estar na presença do Senhor e ter convicção de que Ele é poderoso para nos perdoar, para ser misericordioso e que há, sim, essa esperança de restauração. Né? Não importa os feitos até aqui, mas a partir de um posicionamento de agora em diante, na presença dEle, né? Que Ele é capaz de transformar. E vai haver essa transformação, né? Como o Isa testemunhou agora, o que a gente faria anteriormente, a gente, pela sabedoria, pela bondade de Deus, a gente retrocede dos nossos feitos, né? Não, a gente ignora assim mesmo. A minha aluna tá aí, a Georgia, né? Ela é minha professora tia Isa. Tem os alunos, eu vou dizer, porque gente é difícil. Gente é difícil. Então, tem uns alunos que fazem umas coisas assim que eu digo, não perreia não, infeliz, na prova a gente se conversa. Vingativa para professora. Não, mas hoje está por fora. Olha, 99% dos meus alunos são maravilhosos, mas tem aquele 1% vagabundo, tem uma musiquinha que tem 1% que aí eu digo, se aperreia não, que na prova tu me paga. Aí eu pego a prova do miserável assim, eu digo, tenho que ter misericórdia aí. Sabe? Porque é assim, se a gente não faz isso aí que Clarice está falando, a gente não se corrige pelo amor de Deus, né? E pelo poder, o toque do Espírito Santo no coração da gente, a gente cria coisas horríveis, porque, veja, ia ser um ciclo vicioso, né? Se eu puder, porque eu tenho atividades que eu faço que eu posso pontuar do jeito que eu quiser, certo? Eu faço somente para ajudar. A cara dela. Eu faço somente para ajudar. Não tem intenção nenhuma de prejudicar, mas eu posso simplesmente não pontuar, né? Mas eu digo, ô infame, vou pontuar. Amor gera amor, Isa. Amor gera amor. Vamos encher de amor essa turma aí. Pois é. Verdade. Então, a gente tem que... Quando eu digo isso, é que assim, a gente também é humano, a gente também erra, a gente também tem impulsos ruins, mas a gente, quando está lá no deserto, sofrendo, né, a gente tem que buscar Deus, porque o pior é a gente estar numa situação até boa mesmo, mas a gente sentir sozinho, a gente não sentir aquela paz que a gente sente quando a gente entra em contato com Deus e vê que Ele está perto da gente, né? Então, E a busca pelo Senhor, ela deve ser constante, na abundância e nos tempos mais difíceis é quando a gente potencializa ainda mais, né? Essa fidelidade. Tem que ser buscar Ele realmente em todo o tempo, né? E peguei o exemplo do próprio Senhor Jesus, né? Quando Ele estava no sofrimento, que Ele buscava mesmo, mais potente. Igualmente lá em Lucas, né? Faz o relato. Em Lucas 22, no capítulo 44, que Jesus diz, e estando com temor, orava com maior intensidade, de maneira que seu suor era como espessas gotas de sangue, e se prostrou em terra.
Depois se levantou de sua oração e se dirigiu aos seus discípulos, mas os achou dormindo por causa da tristeza. Então eles lhe disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, nos tempos de maior angústia, é que a gente tem que intensificar a busca pelo Senhor. Tô ouvindo um som? Sim, meu esposo está ouvindo. E fica uma dica para a gente analisar que quando a gente fala assim, quando a gente está na maior tristeza, que a gente busca a Deus, alguns, muitas vezes tem gente que quanto mais no deserto, quanto mais triste, quanto mais sofrido, mais se afasta de Deus. A gente acha até uma coisa meio que antagônica, né? Porque quem é que vai lhe ajudar? Se você está só, se você não tem forças para sair só Deus. Só que tem gente, realmente aí o povo de Israel por muitos anos, que quanto mais sofre, mais se afasta de Deus. Porque culpa, porque não reconhece, porque, né, porque não crê, por vários motivos, sabe? Então essas pessoas realmente são as que sofrem mais. Porque quando a gente está sofrendo e a gente consegue buscar a Deus, o nosso sofrimento, por maior que ele seja, ainda tem um alento, né? Mesmo que não seja efetivo mesmo, vamos supor. Eu estou com fome, mas continuo com fome. E mesmo que não seja a comida, mas ele pelo menos é uma paz que você sente quando a gente, no sofrimento, a gente busca a Deus, né? É bem importante, né, você falar isso, porque assim, tem pessoas que ficam exatamente como diz, né, esse lamento. Mas como isso foi acontecer comigo? Se eu sou filha de Deus, eu estou próximo de Deus e eu perdi o filho, eu perdi meu esposo e agora eu estou numa situação. Então esse lamento afasta, né, de Deus essa oração. Então tem que ter essa sabedoria. Então seguimos aqui para o capítulo 2, que fala do juízo do Senhor contra Sião. Vocês seguem aí um instantinho enquanto eu resolvo bem aqui com o baby. Vamos lá. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira, lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó, em que sua ira destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou o chão e desonrou seu reino e os seus líderes. Quando a gente estava falando dos nossos erros, né? Muitas vezes a gente viu que Jerusalém se envaideceu, né? Tanto das suas conquistas, né? Quanto das suas belezas, do seu poder e até mesmo de ser protegida por Deus. Só Sim. que, né? Só que aí, veja, eu sou protegida por Deus, eu sei o que Deus quer de mim, e eu justamente utilizo essa proteção, esse amor, essa preferência até, né? Para me envaidecer. Então eu saio totalmente, né? Totalmente do que Deus espera de mim. Tá ouvindo, Laís? Laís? Sim, sim. Né? Então, assim, veja que antagonismo, né? Ao invés de eu saber desse amor de Deus por mim e fazer de tudo para agradecer, para louvar, para merecer, eu me envaideço, me acho melhor, né? E tenho a certeza da impunidade, porque na verdade eles sempre souberam do amor de Deus, da preferência de Deus, da misericórdia de Deus e que achavam que realmente Deus nunca ia deixá-los padecer, né? Sim. É muito triste, assim. E aí veio sobre eles toda essa, né, aqui principalmente no versículo 6, né, ele mostra, assim, um retrato triste, né, dessa consequência do pecado. Desarraigou como uma horta o seu tabernáculo, porque era o tabernáculo do Senhor, não que ele, né, fosse o próprio, mas ele saiu e permitiu que o inimigo destruísse ali a sua casa.
a casa do Senhor, a sua nação, a filha preferida, como Jerusalém conhecida, né? A cidade mais embelezada de toda a terra. É Então, bom você fala falar que... isso, Laís. Porque uma pessoa me perguntou assim, mas é Deus que fez isso, né? Quando diz aqui que Deus fez, é que Deus permitiu que acontecesse, né? Porque uma amiga ficou em dúvida quando leu isso aqui, falou, mas como assim? Deus chegou lá e soltou raios e trovões e destruiu a cidade? Não. Ele, aqui, quando está escrito assim, Deus permite que isso aconteça, né? Por um E propósito, né? Por por um um motivo. propósito. O sofrimento nunca é à toa, né? Deus É a permite o disciplina, né? sofrimento. Como? É a disciplina. Deus permite Sim, algo conosco para sim. nos disciplinar, né? Deus dá uma advertência. E é muito interessante a gente ver isso, porque quando fala de toda essa destruição, desse lamento, muitas pessoas vão dizer, mas Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou o bem, Ele criou o mal, né? O Senhor é bom. Então, tal que Ele nos fez em imagem e semelhança, nos colocou no jardim, só conhecia-se o bem. O mal foi por próprias ações e aí houve a dualidade, né? E como entender tudo isso? Deus é a luz. Se está distante de Deus, está nas trevas. Então, o que é que a física diz, né? Frio, não existe o frio, existe o calor. E a ausência de calor é frio. Então, de uma forma, Deus é o bem. Deus é bom. E tudo que está longe dele se converte em trevas. Tudo que está fora da luz é treva. Se não há calor, há frio. Então, não é que Deus criou, Ele criou o bom. E o que está fora da criação se converte no oposto do que é a criação, né? Então, isso traz muito esse entendimento. Ah, mas Deus causou a destruição? Não. O plano de Deus é de felicidade, é de proteção, é de misericórdia. E se está longe dele, tira-se a proteção, vai para as trevas. Se está longe dele, cadê a felicidade, né? Plena, né? Do qual ele promete. Então a gente pode ter longe dele momentos felizes, se colocar o poder ali no dinheiro, em coisas materiais, mas não vai encontrar essa felicidade plena, que a gente só encontra estando próximo dele. Então, isso traz mais esse entendimento, né? Porque gera muito esse conflito. Ah, mas Deus é mau, Deus causa destruição, Deus trouxe todas essas pestes, todas essas doenças. É aqui ele diz bem claro. Consumiu e não teve misericórdia de nenhum dos que estavam distante dele, do que o prostituíram, né? Do que o se prostituir espiritualmente. Se eu não tenho a confiança em Deus, estou colocando confiança em outros deuses minúsculos, né? Então, está longe dele. E aí sobrevém todo o mal. Não que Deus faz o mal. Ele é bom. Ele sempre é bom. Ele fez a luz, né? No primeiro dia ele diz, e fez a luz. E aí houve a divisão do dia e noite. Então, o Senhor é bom. É essa convicção de que a gente tem que ter certo no nosso coração. Então vamos lá. E aqui no versículo 15, ele fala que até os próprios moradores desprezavam a cidade, né? Todos que passam caçam de você, zombam da bela Jerusalém. Essa é a cidade chamada de a mais bela do mundo e a alegria de toda a terra? É isso agora? Isso? Né? No que ela se transformou? Até os próprios habitantes desdenhavam da cidade. De tão horrível que estava, né? É porque, assim, tudo que a gente tem de bom é Deus que nos dá, que nos proporciona, né? A gente, se a gente tem dinheiro, fruto somente do nosso esforço, esse dinheiro é um dinheiro que vem e vai. Mas se a gente tem dinheiro, fruto da graça de Deus, das bênçãos de Deus, esse dinheiro é uma prosperidade para a vida da gente e para todos que nos rodeiam, né? Então, riqueza, beleza, tudo que a gente, qualquer coisa que a gente possa pensar, né? E que de bom para a gente,
Se a gente não reconhece que vem de Deus, se a gente não tem humildade para agradecer, né, a misericórdia de Deus nesse momento, não perdura, né? Não é real. E aí, quando eles são o templo de Deus, com toda aquela riqueza que a gente já até leu aqui, com toda aquela beleza, mas eles não reconhecem que aquilo é de Deus, aquilo é para Deus, aquilo é por Deus, aquilo ali não tem serventia nenhuma, porque para Deus tudo aquilo ali, só o ouro, só as pedras, só a prata, só o bronze, Deus tem isso a hora que Ele quiser. Então, se eu me gabo de ter algo e coloco isso nas forças do meu braço, isso não perdura. E Né? quando manifesta o reino, né, isso se multiplica, né? Quando o Senhor se torna multiplica. Muitas pessoas se beneficiam, mas é como a palavra diz, né? Ao que dar, mais lhe será dado. Né? Ao que tem, mais lhe será. Então, é a prosperidade dos céus mesmo, é a multiplicação dos céus, né? Precioso. Então, aqui a gente vê realmente todo esse relato, essa profecia se cumpre e se alarga, né? Realmente aqui todo esse sofrimento, Jeremias realmente anunciou, mas aqui o bem interessante é o versículo 18 e 19, fala assim, ó, seu coração implorava ao Senhor dizendo, muros da filha de Sião, fluam como torrente tuas lágrimas de dia e de noite, não te deis repouso, nem deixe de chorar os teus olhos. Aqui ele quer dizer, busca e suplica, né? Aqui ele diz que para fazer o clamor ao Senhor, porque há esperança. E aí no versículo 19 ele diz, põe-te de pé, cante louvores à noite, ao início da vigília. Derrama como água o teu coração perante a presença do Senhor. Alcança a ele tuas mãos pela vida de teus pequeninos, os quais desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então aqui a gente vê que todos esses profetas, Jeremias, Asaf, Davi, então eles não reclamam para Deus, eles clamam a Deus, eles reclamam até a Deus, né, para buscar realmente essa provisão. Eles não estão reclamando do que Deus fez. Eles estão realmente clamando, né, colocando, expondo aquilo que tudo pode acontecer. Então é bem diferente do que eu reclamar para Deus do que eu clamar a Deus, né? Para que realmente é que ele expõe a indignação. E é lícito. Quantas das vezes a gente vai e fala mesmo ao Senhor, a gente se lamenta. Aqui ele diz, é lícito você se lamentar. Uma amiga próxima, né? Você chega e conta para ele. Porque ele é nosso amigo. Né? Ele é muito próximo. Então, para quem que eu vou falar? A primeira pessoa para quem eu tenho que falar é para ele. E às vezes eu posso até estar indignada, mas contando, não é reclamando de falar, ai Deus, olha o que você está fazendo comigo. Não, Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida. Isso dividindo pela intimidade que nós temos com ele. Mostrar a revolta, né, pelo acontecido, reconhecer, aceitar o erro, a consequência. Porque quando se faz isso, aqui ele diz, ó, derrama como água teu coração perante a presença de Deus. E colocar o nosso coração, a nossa indignação na presença do Senhor, estou revoltada com esse casamento que eu tenho, eu não mereço isso, eu não aceito menos do que eu mereço, Senhor, onde que eu tenho? Porque o Senhor vai derramar a sua porção de sabedoria para você tomar um posicionamento diferente. Por que seu marido está te tratando como você está reclamando aí? Seu posicionamento diferente. Se você tomar um posicionamento diferente, ou ele vai te tratar melhor, Deus vai te dar essa sabedoria de como você vai ter que se posicionar, para não aceitar menos do que você merece. Você não quer um casamento melhor? Se posicione, mude você. Deus dá essa sabedoria para a gente se posicionar. E aí sim, ele vai mudar a forma de como te tratar. E aí sim, ele vai reconhecer em você, nossa, tem algo diferente. Porque a mudança começa não é em nós, não é a gente reclamar, né? Então Deus vai encher dessa porção de sabedoria, dessa unção, do que realmente, de tudo que a gente vai precisar. A orientação, uma pessoa que vai ajudar, né? Porque Deus usa as pessoas. E muitas das vezes, uma postura, um posicionamento diferente faz com que tudo mude à nossa volta. Então estejamos alerta para tudo isso, né? Então aqui ele diz, derrama teu coração para a gente, Senhor. Porque se a gente não tiver uma revolta, o que eu vou mudar? Como que eu vou mudar ali a postura dos meus filhos, ou do meu casamento, ou da minha vida financeira, se eu não me indignar? Então derrama na presença do Senhor, porque Ele tem a solução.
E assim, disso aí que você está falando, Laís, muito bom. Eu ouvi essa semana que assim, a gente tem que ter um momento para falar com Deus. A gente, né? Aí seria esse momento de clamor, ou realmente de revolta, e de explanação, e pedir, né? E de solicitação das orientações, essas até que você está falando. E a gente tem que ter um momento de ouvir Deus, né? As suas orientações, o que é que a gente deve fazer, onde é que a gente deve mudar. E tem também o momento de aí a gente ouvir de Deus e entender, né? Que às vezes a gente nem tem muito o que fazer. A gente tem realmente que entregar, né? Foi até um exemplo assim, da Laís que tem criança, diz assim, você quer levar a criança para um parque, né? Vai ser maravilhoso o passeio. Mas a criança quer assistir desenho animado e não quer ir, e chora, e você, não, vamos, e não sei o quê, nananã. Até o momento que você se arreta e diz, cala a boca, bota a roupa, vamos comigo, que eu sei que é melhor para você. E aí a criança cala a boca, bota a roupa, sobe no colo, né? E aí ela vai para o parque e vê que é muito melhor do que ficar assistindo televisão. Então, a gente, quando está com o coração aberto mesmo, perto de Deus, a gente leva para Ele o que está no nosso coração, a gente recebe dele a orientação do que a gente tem que fazer, e quando a gente realmente não recebe essa orientação do que é que a gente tem que fazer, a gente simplesmente entrega e obedece, porque ele sabe o que fazer com a vida da gente, né? Eu sei que isso foge um pouquinho do que a gente está estudando, mas do que Laís falou aí, né? Porque muitas vezes a gente, no nosso casamento, o que é que eu tenho que fazer, não sei o quê, mas às vezes você está fazendo a coisa certa, né? Às vezes você está fazendo, está tendo a atitude certa, e aí você não tem mais o que fazer. Você não tem mais o que fazer. Quem é que vai fazer? É Deus, né? A Para isso a gente solução tem vem que dele, é aquietar, né? descansar. Aquietar e saber que eu sou Deus, né? Então, se aquieta, tanto para ouvi-lo, como para esperar ele agir na vida da gente. A gente precisa, porque a gente vive numa época que tudo é corrido, tudo tem que ser fast, tudo que, né? É isso. E a gente faz isso. Outro dia meu marido chegou, eu estava com a TV ligada, o notebook, o celular, ele quer o iPad? Estava usando tudo ao mesmo tempo. Eita. Então é precioso a gente ter esse reconhecimento, né? De saber sim buscar Deus e que a gente pode expor tudo para Ele, derramar o nosso coração. E há essa esperança. E olha que interessante, aqui o conselho. Põe-te de pé, cante louvores à noite, ao início da vigília, e derrama como água do coração perante a presença do Senhor. Os judeus têm aqui toda essa questão, né? O nosso dia, o nosso calendário é totalmente diferenciado do calendário judaico. E quando a gente vai meditar, né, faz todo sentido no que é a raiz mesmo, porque ali é de onde descendeu, né? Uma nação com mais de 5.000 anos, é de onde descende todas as nações. Se a gente é brasileiro, é pelo nome territorial, mas a origem de todos os povos surgiu de uma nação, né, única, que está em todos os continentes. Então, nossa origem é realmente dessa nação. E aí ele fala aqui, ó, louvores ao início da vigília. Então, ele dividiu a noite em 3 partes. Até hoje, né? Se divide a noite em 3 partes. E o início dessa vigília, do qual ele fala aqui, ó, põe-te de pé, cante louvores à noite, ao início da vigília. Que ela corresponde, inclusive está lá em Samuel 11:11, em Êxodo 4, também que fala muito a respeito disso. Das 6 da tarde às 10, é essa primeira parte da vigília. E a segunda parte da vigília noturna é das 10 às 2 da manhã. E aí tem aquele horário, né, de 2 às 5 da manhã, que é a terceira parte da vigília noturna. Então, muitas das vezes fala assim, né, que até comumente os sonhos que a gente tem, revelação, do qual a gente às vezes acorda com um sonho à noite, é às 3 da manhã, nessa terceira parte ali da vigília noturna. Então, aqui ele diz,
Então, essa primeira parte da vigília, a primeira parte do dia começa às 6 da noite. Então, que a gente se coloque de pé, que cante louvores, que esteja em adoração ao Senhor, que a gente já comece o nosso dia agradecendo, louvando a Ele. Então, é isso, é o conselho, né? Que a gente clame, entregue, né, ao Senhor. Então, esse é um conselho do qual, se a gente puder levar mesmo para toda uma vida, às 6 da tarde, né? A gente conhece quando liga a rádio, começa às 6 da tarde, começa e tem aqueles louvores, e tem a hora de oração. A minha avó sempre tinha aqueles devocionais às 6 da tarde, porque é uma tradição. Isso, é uma tradição hebraica e a adoração tem que ser ao Senhor, né? A Maria merece, mas ela é a mãe do próprio, então que a gente tenha a adoração ao próprio Senhor, né? Ao próprio Deus. E a gente sabe que a influência, né? Eu, por inúmeras vezes, na minha infância, eu ia às 6 da tarde estar lá na rádio rezando o terço. Então, mas são só repetições, não ignorando quem tem a crença, mas quando a gente vai conhecendo e tendo mais proximidade com o Senhor, a gente sabe que nosso louvor e toda adoração deve ser ao próprio Criador. Que ele não divide a glória dele com ninguém. Maria, todos os apóstolos adoravam a quem? Ao próprio Deus. Então, assim também sejamos seguidores de Jesus, adorar ao Pai. Né? Então, essa é uma sábia lição aqui desse capítulo e desse estudo. Então, é muito precioso que a gente siga o exemplo de Jesus e que no momento de bonança a gente adore, que no momento de mais aflição que a gente ore mais ainda, né? Mas que estejamos na presença do Pai. Porque Ele nos concede a sabedoria, nos concede a solução e a proteção. Então, essa é uma sábia atitude para a gente trazer para a nossa vida sempre, né? Vocês querem acrescentar algo mais? E aí a gente já encerra. Não, a gente já falou do essencial, né? Glória a Deus. Que isso esteja tocado, né, o coração aqui de cada um e que a gente possa executar. Em nome de Jesus. Você faz a oração, Isa, para a gente encerrar? Uhum. Amém. Vamos lá. Senhor, Pai querido, estamos aqui reunidas pelo Teu amor e em Teu nome, Senhor. E Te agradecemos por mais uma oportunidade de falar de Ti, de Te conhecer, de refletir sobre as nossas atitudes e nos melhorarmos cada dia mais. Agradecemos, Senhor, a presença de tantas pessoas que aqui vieram e ouviram, nem que tenha sido um pouco da Tua palavra. Que cada palavra que tenha chegado a qualquer ouvido toque o seu coração. Que possamos, Senhor, cada dia mais estar perto de Ti, cada dia mais dedicarmos a nossa vida a Ti, para que tenhamos cada dia mais proximidade, intimidade e comunhão contigo. Obrigada, Deus, pela nossa vida, pela nossa família, por tudo que nos dás. Abençoa, Senhor, a todas nós que aqui estamos e a todos que aqui passaram, estão e passarão. Que a Tua bondade permaneça, o Teu amor, a Tua misericórdia permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Teve uma contribuição aqui do nosso... Eu não sei que o nome dele, mas ele contribuiu aqui, AF Materiais Elétricos. Ele colocou aqui que quer acrescentar. Alessandro, quer acrescentar aqui, capítulo 33 de Jeremias, no versículo 3, que é essa restauração realmente, essa palavra de esperança que há muito também aqui, e ele complementa e diz, que o Senhor diz, clama a mim, e eu te responderei, e te revelarei coisas grandes e inacessíveis, que vós não conheceis. É isso, quando a gente se coloca, derrama na presença do Senhor, Ele nos dá um som de sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela revela coisas que sem a revelação dEle, sem a sabedoria de Deus, nós não faríamos. E eu testifico realmente esse momento relacionado à vigília. E quando eu estava em grande tribulação, no meu próprio casamento mesmo, eu passei a noite em vigília, em oração a Deus. E foi exatamente no livro de Jeremias onde o Senhor me manifestou e deu a revelação. Filha, toma posicionamento. Eu sou Deus de paz, mas eu sou Deus de guerra. É preciso que você se posicione. Pode entrar em guerra que eu estou com você. Dê o seu ungido e faça
o que tiver que fazer, porque... E aí eu fiquei, mas Deus, como que eu vou tomar esse posicionamento? Mas foi a sabedoria divina. E se assim não tivesse feito, o inimigo teria tomado posse, porque foi de muitos lados, da própria família, de pessoas que vinham, e vou destruir teu casamento. O inimigo tentou de várias formas, pessoas externas, quando ele não conseguiu, ele atacou da própria pessoa de família mesmo, de parentes mesmo, que, sabe, avançaram mesmo num ponto de dizer, eu vou acabar com o teu casamento, ele vai ser destruído. E a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, é o inimigo usando as pessoas. Então, eu tomei um posicionamento e foi revelação mesmo do Senhor. E foi durante essa vigília, eu passei a noite, e claro, nesse dia eu li todo o livro assim, de Jeremias e buscava revelação e pedindo a sabedoria de Deus. E me posicionei. E aí, como ele diz, levanta-te, põe de pé e vai. Então, é através de buscar a Deus. Quando o mundo, quando ninguém em volta pode nos ajudar, ou quando tudo está contra, se a gente está sozinha e Deus é vitória. Então, o posicionamento, a sabedoria é preciosa. Em nome de Jesus, tome posse, clame a mim e eu te responderei e revelarei grandes e inacessíveis coisas que vós não conheceis. Então, a sabedoria de Deus, ela é infinita. É infinita. Tudo que a gente busca, ele tem a provisão. Amém. Amém. Abençoado dia. Abençoado dia. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Sabe gente. a contribuição para fechar, né? Foi. Um beijo. Tá, linda.